A verdade é sim, eu estava conversando com o Cascão agora há pouco, eu chego aqui para conversar sobre o programa, estava conversando com outras pessoas importantes aqui da Band, né? Estava conversando com o Veloso, com o Souza e também com o Léo, nossos comentaristas, 3 comentaristas. Nós somos pais, filhos, a gente é tudo, né? Avô, neto, pau, caramba. Eu não estou cansado de defender o Vinícius Júnior. Se perguntar para mim, você acha o Vinícius Júnior craque de bola? Eu falei, não. Eu acho ele bom jogador, daquilo que se espera. Mas se tem um cara que tem que ser respeitado mundialmente, é esse menino Vinícius Júnior. Porque não é fácil você aguentar um país que é racista e doa quem doer. Não é a Band que está falando não, hein? Não é o seu Johnny Saad, não é o Jordano, não é o Schneider, não é o Denis que é o nosso chefe, não é não. Eu tô falando. Se tem pessoas racistas nesse mundo, são vocês, argentinos. Porque vocês escrevem os macaquinhos do Brasil. E nós aqui pagamos pau ainda para torcer para a seleção argentina, como eu já fui babaca em relação a isso. Que, por sinal, se tem pessoas racistas, são vocês, portugueses. E vocês podem meter o pau em mim a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem. Vocês comentaristas. Tem um comentarista de Portugal lá, disse que é só com um brasileiro que as pessoas são racistas. Vocês não têm ideia que uma argentina veio aqui, advogada, chamou o garçom de preto, de macaco, do raio que o parta. O que aconteceu com a justiça brasileira? Liberou. Aí um menino como esse, vamos lá, o Ancelotti, você que estava lá em Salvador, você sabe o que significa o povo da Bahia? Você sabe o que significa o povo do Nordeste? Você sabe o que significa Salvador aí? Você foi aí para ganhar dinheiro, né? E muitos acham que ele está certo. E está tudo bem. Eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam. Eu estou aí com aquilo que eu ensino para os meus filhos. E daquilo que eu aprendi como racista que fui. Porque todas as vezes que tem qualquer ato racista, eu me reporto a mim e aos meus filhos que eu guspi. Eu fui covarde, vagabundo, desgraçado. Eu fui um racista, filha de uma égua, com o José Aparecido. Sabe quem sofreu? Ele. Sabe por que eu não sofri? Porque eu sou branco, de olho azul e jogador do Corinthians ainda. Eu cuspi no rosto dele. Você quer um covarde como eu fui? Mas eu sou antirracista. Até porque eu aprendi com Malcolm, Martin Luther King Jr., com Mandela, com Barack Obama, com os maiores homens do mundo, o que a gente tem que fazer como ser humano. Mas aí a CBF manda um memorando. Sabe o que vocês fazem com o memorando? Enfia o memorando na onde vocês querem. Porque memorando não. O que aconteceu quando teve o Vinícius Júnior, quando ele sofreu racismo, a seleção foi jogar onde? Na Espanha. E o que aconteceu na Espanha? Os amigos dele, o cara que estava lá, deu uma banana para os amigos do Vinícius Júnior. Lembram disso, gente? E o que vocês da CBF fizeram? Jogaram na Espanha. O que você, Carlos Ancelotti, branquinho, de olho azul, bilionário, o que você brigou pro Vinícius Júnior lá no Real Madrid? O que você fez por ele? Ronaldo, fenômeno, o que você fez por ele? Marcelo, o que você fez por ele? Rodrigo, o que você está fazendo pelo Vinícius Júnior? Nós, brasileiros, o que a gente faz? Absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a gente é muito babaca. Porque a gente abraça esses caras todos. Aí vem um argentino, um imbecil, que trata a gente como macaco. E sempre fizeram isso, desde quando eu jogava, quando você jogava. Sempre fizeram isso. E não acontece nada. Aí vem memorando, meu irmão. A FIFA, olha, a gente repudia. Aí vocês entram com faixa antirracista. Vocês são os racistas. Porque vocês não deixaram de ser antirracista. Vocês têm que ser antirracista. E o Vinícius Júnior, imagina a mãe dele, o pai, o irmão, o filho, né? Aí, mas não é que ele está sofrendo disso agora. Por que é só o Vinícius Júnior? Eu vou dizer para vocês por quê. Porque eles pegaram esses racistas, filho de uma égua, pegaram ele, mas ele atinge os outros. De que forma? O que esse menino sofreu ontem? Fez um golaço, foi monstro jogando bola, e ele é chamado de macaco por um argentino
que joga em Portugal com a camisa do Benfica. Aí vem o babaca do Mourinho falar do Eusébio. Olha, a gente teve o Eusébio aqui, o maior jogador. Vocês acham que o Eusébio também não recebeu nenhum tipo de racismo? Olha o que acontece aqui. Nós não, que por sinal nós aqui abraçamos o argentino, abraçamos o português. A gente abraça todo mundo, cara. Se tem um país que abraça as pessoas, somos nós. Mas a gente sempre foi colocado como macaco pelo Equador, pela Colômbia, pelo Paraguai, principalmente pela Argentina, e vocês portugueses. E vocês de Portugal, se quiser mandar carta aqui, Argentina, presidente, se quiser mandar, é só mandar aqui. Porque com esse menino, e já foram, esse moleque idiota, imbecil, do racista, desgraçado, sabe quem defendeu o Vinícius Júnior? O Mbappé, que também já brigou e muito em relação ao que acontece no país dele. Porque não foi só esse racista, vagabundo, filho de uma égua que fez pro Vinícius Júnior. A torcida já foi racista na hora do gol. Vocês não viram os caras imitando macaco? Até quando que a FIFA, até quando que vocês da CBF, até quando que vocês vão deixar esse menino sofrer desse jeito? Até o dia que alguém vir e dar um tiro na cabeça dele? Olha o que aconteceu aqui no Brasil, em Brasília. 2 amigos estavam sentados tomando um lanche, um cara com um revólver, achando que os dois eram homossexuais, e foi tirar satisfação. Cara, que país é esse? Que país é esse? Que pessoas são essas? Quando que o ídolo brasileiro defendeu o Vinícius Júnior como defendeu o Mbappé? Quem defendeu ele? Aí vem os programas aí, vem os caras aí. Vocês defendem mesmo? Vocês ajudam mesmo? Vocês têm ideia quando você vai na seu filho? Estava falando aqui para os 3 aqui. Estava falando pro Veloso, pro Souza e pro... Quando você vai na escola, eu que tenho grana, você vê preto na escola, sentado com seus filhos, tudo branquinho, de olho azul? Hã? Você enxerga isso? Os seus filhos enxergam isso? Aí quando um menino como esse, jogador de futebol, que tem uma instituição maravilhosa, toma cartão amarelo, porque o árbitro francês deu cartão amarelo para ele porque ele sambou na Bandeira. Mas o que ele fez de errado? Aí vem esse racista, esse argentino racista, como muitos são, e que tratam a gente como macaco, né? Aí vem a FIFA, olha, tem agora o protocolo do racismo. E o que aconteceu? Quem que perdeu? Quem perdeu foi o futebol, quem perdeu foi os seres humanos, quem perdeu foi esse time que, mas ele é uma boa pessoa, ele não é racista, e tu não é racista? Olha que Otamendi, esse imbecil, esse idiota, esse babaca, mostrou a camisa com 3 títulos. Mas quem ganhou os 3 títulos? Foi você, Otamendi? Você é um jogador medíocre. Quem ganhou foi o Messi. Quando que o Messi brigou contra o racismo? Quando? Quando que o Ronaldinho brigou? Quando que o Zé Roberto ele me brigou e fala o que eu falo sobre o racismo? Quando que os caras brigaram? Quando que vocês deram a cara para bater, para brigar sobre o racismo? Quando que vocês fizeram alguma coisa com esse menino que tinham que ter feito assim? Nós não vamos jogar na Espanha. Por que nós não vamos jogar na Espanha? Porque ele foi humilhado por esse país. E há quanto tempo os caras colocaram o Vinícius Júnior numa ponte enforcado? Não aconteceu nada. Torcida do Atlético de Madrid. Na torcida do Atlético de Madrid continua sendo. E aí vem aqueles que acham que o futebol, olha, o futebol pode tudo. Futebol pode tudo mesmo? Vocês acham que todos os homossexuais que jogaram futebol comigo, eles tinham vontade de falar que eles eram homossexuais? Fique por dentro das últimas notícias do futebol. Siga o canal Bola em Destaque para estar sempre atualizado. Deixe seu like e inscreva-se para não perder nada.